Atualizar aqui as informações, é que o carro falando do Veloce, aqui o meu carro Veloce. Essas são as informações que eu estava passando devido à falta do conhecimento da época, né, que eu comprei o carro. E aqui é o meu carro Veloce, o ano 2012, que tinha apresentado esse tipo de problemas, do qual só faltava na época um próprio conhecimento do que é a máquina, do que era algo desse tipo do Veloce, que por falta de experiência e por falta de pouco tempo de uso, houve alguns contratempos na caixa de marcha. E depois que eu voltei a ficar utilizando o carro com o tempo, é que essas manhas a gente foi pegando e aí a gente foi resolvendo esses problemas. Acredito que se eu não tivesse tido a esperteza de ver e de fazer, de curiosidade de resolver em casa, eu teria chamado um mecânico por 2 ou 3 vezes. Eu quero trazer vídeo hoje sobre o câmbio automático do Veloce. Um amigo que me pediu uma explicação o que estaria acontecendo com o carro dele. O meu já apresentou também esse mesmo problema. E eu fiquei de passar esse vídeo para que eu possa ensinar a ele como resolver se o câmbio do Veloce travar, né? Eu acredito que seja um problema que, vamos dizer assim, não que seja que ele venha trazendo esse problema sempre, ele apresenta esse problema sempre, mas que parece que tem algo ligado ao próprio sistema do carro. Esse carro, todo o carro automático. Aliás, eu não posso falar também de todo o carro automático, porque de automático só tive esse carro aqui, Veloce, o carro que eu ando hoje, meu carro. Aí eu falo dele porque é o único que eu já possuí, que eu ando, o único que eu dirigi um carro automático. Portanto, depois que eu estou com ele há mais de 6 meses, então eu já identifiquei algumas coisas, vamos dizer assim, algumas manias, né, algumas manhas de que precisa saber para quando a gente está dirigindo um carro automático, diferente do carro comum. Então, por isso eu fiquei no prego uma vez, por não conhecer. E hoje, se porventura aconteça isso, vindo a acontecer, eu não ficarei mais no prego, porque eu já aprendi como usar um carro automático e o que é que ele pode vir trazer problemas. Eu acredito que seja um travamento, acho que é mesmo do próprio sistema do veículo que foi fabricado, que é automático, então ele gera esse tipo de situação. E aí quem está dirigindo tem que conhecer essas técnicas, essas manhas, essas situações que acontecem no carro automático. Pronto. Aqui o carro automático ele tem que parar no P, né? Todo mundo sabe que você depois que decide aonde vai ficar, puxa o freio de mão e coloca o câmbio no P, e aí vem aqui no start para disparar o carro, para parar o motor, certo? Fazendo esse procedimento, está feito uma parada correta do veículo. Você parou o carro, pisou no freio, puxa o freio de mão, deixa o carro aqui com o freio de mão. Quando você sai do veículo, é lógico, né? Quando eu estou dentro do carro, eu fico acionado o pé no freio. Se eu sair de dentro do carro, eu vou para o P, que engrena também o motor. É mesmo que você deixar o carro em marcha, né? Um carro comum se deixa engrenado as marchas. Então o P deixa o carro engrenado também na caixa de marcha. E o freio de mão, que é o correto, com o freio de mão, né? Então eu vou sair, eu tiro o freio de mão, piso no freio para que o motor possa dar a partida. Eu vim sair, eu tiro o gravador porque eu fico com a mão no meio, ó. Vou sair, tiro, solto o freio de mão, piso no freio para que o motor dê partida. O câmbio está no P e ele vai liberar a partida. E assim o carro já funcionou, certo? Aqui vem a primeira, que é a ré, e aqui o ponto morto. Então, depois que eu faço esses movimentos, o carro está funcionando. Ele funcionou. Já eu indo parar ele aqui
no neutro, porque o automático aqui, pelo menos o meu Veloce, aqui que vocês todos, ele só vai dar partida em sequência se eu deixar ou no P ou em ponto morto. Ponto morto, eu vou parar aqui o carro, ó. Parei o veículo. Porventura o carro, você para o carro no ponto morto e puxou aqui o freio de mão. Quando você voltar para o veículo, você vai conseguir dar a partida nele novamente. Se porventura você esqueceu de levar para o P, foi uma paradinha rápida, você está aqui com ele no ponto morto, você estancou o carro, sei lá o que seja, você vem com o controle e vai conseguir ligar o carro. Então você consegue dar partida novamente no P e no ponto morto. Sempre tem que saber que o carro ficou parado, vem para o ponto morto, para no P ou no ponto morto, é correto melhor no P, porque você deixou o carro engrenado, mas sempre com o câmbio entre P e ponto morto, que é o neutro. Aí você vem para o freio de mão. Mas se porventura você esqueceu, olha bem a dica, essa é a mais complexa, para que você não fique no prego. Mas se porventura você deixou o carro aqui no D, eu vou acionar essa opção aqui, que é errado, o qual eu vou fazer, mas é errado, vocês não devem fazer, para que não tenha esse problema e não venha ficar recorrente esse problema, porque isso pode ocorrer, ficar dando defeito no seu carro, travando. Então, mas aí eu estou com o carro funcionando, parei, e aí nas pressas eu fui lá e deixei o carro no D, ó, na partida, né, para andar para frente, tá bem? Aí eu vou e desligo o carro aqui, ó. Eu deixei ele no D, que é como se fosse a primeira, no automático, que aí ele passa todas, né? Você estancou o carro, você parou o carro no D. Isso, gente, que eu estou explicando, entre D e a ré, não se deve parar o motor e não se deve deixar o carro parado com essas duas opções. Nem a R, no R aqui que é a ré, e nem no D, que é a opção do carro andar. Por quê? Vou te explicar por quê. Quando você volta para o veículo, que você vem aqui com o start, com o controle, ou com o dedo, o meu estou usando por conta da bateria está fraca. Se você vai pressionar aqui o dedo, ele não vai funcionar o carro. Ele não vai conseguir dar partida porque a bateria está fraca. Mas eu vou com o controle. E aí, mesmo assim, o carro não consegue dar partida, gente. Ó, o carro acionou todo o painel, mas ele não dá partida. E aí, se você, a pessoa, né, o usuário, no caso isso, quando eu comprei o carro, que eu não recebi essas orientações que eu estou dando, eu fiquei parado em um momento. Eu não soube voltar para cá, porque até porque a marcha aqui, ela não vai mais, ó, engrenou a caixa de marcha aqui, ó. O câmbio fica preso, engrenado, com o motor desligado, logicamente, porque você parou o motor no D. E aí eu fiquei parado sem saber o que fazer. Logicamente isso é muito comum para quem não conhece um carro automático ou está andando pela primeira vez e não pegou essas opções ou não ouviu de alguém que entenda. Então eu dei essa mancada e fiquei parado por algumas horas. Aí o que acontece? O carro não saía nem para frente, nem para trás, nem pegava, nem ligava. Então o que você vai ter que fazer? Infelizmente não é bom que você pare ele, o motor dele no D, esse menos aqui, ou no R. Mas se porventura parou e esqueceu, comum a gente dar um vacilo na vida, esqueceu, ou sei lá, ou estancou o carro, que é difícil o carro automático estancar, mas houve alguma barbeiragem lá e parar, o que você vai fazer? Você vai pressionar esse botão que tem aqui, pelo menos no Veloce 100. Quando eu pressiono esse botão, o câmbio ele libera. Aí ele começa a fazer movimentos. Vou ver se eu vou conseguir fazer assim com a câmera, porque eu estou sozinho aqui filmando, ó.
Eu vou ver aqui se eu consigo. Vou ver se eu consigo. Ó, eu pressiono com o dedo o botão e venho aqui com o outro, levando o câmbio até o local exato, onde o carro aqui vai dar partida. Entendeu? Então aqui ele já está engrenado e eu vou conseguir dar partida no veículo. E assim o carro conseguir a funcionar o carro. Não é bom que aconteça tudo isso. Mas é assim que a gente dá uns esquecimentos, uns vacilos, então acontece isso. Aconteceu isso, venha pro botão. Que aí você tem controle no câmbio, o câmbio fica liberado e você leva para onde você quer. E outra coisa que me deixou também o veloz no prego, que não sei se com vocês já aconteceram, ou se vem acontecer, não se preocupe porque não é nada tão complicado. Aqui, quando eu peguei o veículo, que não sabia também, tudo isso é por conta do momento que eu tinha comprado o carro e não recebi quase nenhuma orientação de quem me vendeu. Eu peguei aqui, liguei, correto, pisei no freio e puxei isso aqui com toda a força. Plá! Quando eu puxei, gente, você me acredita que não sei o que aconteceu lá por dentro, lá da caixa de marcha, engrenou. Engrenou e aí ficou só o painel aqui da ré funcionando. O motor ficou funcionando e a ré acionada e eu botava aqui para andar para frente, nada. Andava no neutro, continua tudo no neutro. P neutro, R neutro, N neutro. O mais para sair neutro, o carro ficou sem força. Só com a luz da ré e a função para trás. Eu queria botar no neutro, no qualquer outro. Não, e o carro só ia para trás. Aí quando eu parei o motor, que eu vi que o carro só andava para trás, não entrava mais a ré. E eu apertava aqui no slock aqui, ó. Não servia de nenhuma opção, a marcha ia vinha. Eu percebia que o câmbio estaria como se estivesse solto. Aí fiquei no prego. Aí depois que a gente para o motor pela primeira vez, que a ré fica aqui acionada, a câmera de ré, ele não liga mais. Eu não consegui mais dar partida porque é também do veículo. Se o carro está na opção ré, ele não dá partida, ele não pega. O start aqui não vai dar partida. Que é também a questão da programação do fabricante, né? Ele só dá partida no P ou no neutro. Então ele ficou com a ré engrenada. Aí, enquanto ele estava ligado, só andava para trás. E a ré, o painel aceso. Quando eu desliguei o motor, ele não jamais ligou, porque é uma opção do fabricante, não deixar que o carro dê partida na ré ou no D. Somente no N e no P, que dá partida. Aí fiquei no prego, chamei o mecânico, e o mecânico lá é muito esperto, acho que eles já sabiam. Levantou o capô e tirou o filtro do ar, filtro de ar, aonde liga o cabo aqui no câmbio aqui e leva lá para a caixa de marcha. Simplesmente ele destravou, que é com a mão. Eu não estava vendo pertinho, mas fiquei distante um pouco, fiquei sentado lá. Mas vi que foi um serviço muito rápido e simples, parece, porque, pelo que ele me resolveu. E logicamente fui cobrando o serviço dele, que é comum você levar um carro e ter que pagar o conserto. Após isso, ele não me deu nenhum tipo de explicação se porventura viesse a acontecer. Não deu outra. Menos de 8 horas, quando eu fui outra viagem, que parei o carro. Não sei se porventura era falta de conhecimento de quem estava utilizando o carro. Tinha comprado há pouco tempo. E engrenou de novo. Aí eu não fui mais acionar mecânico nem chamar reboque, como eu fiz a primeira vez. Eu mesmo consegui levantar o capô, arranjei as ferramentas e tirei o filtro e lá destravei com a mão o cabo o cabo que sai daqui do câmbio para lá. Mas deve ser caixa de imagem, onde o cabo fica engrenado. Então destravei, rodou. Funcionou. Você vai lá, tá pesado, você pode ver um movimento no cabo, que vai lá desengrenar as marchas que ficou engrenada. Por isso que o carro fica travado na ré, não vai para canto nenhum, não liga e não anda, porque a caixa de marcha engrena. E aí eu fiquei nesse esquema.
porventura, por coincidência, me fez isso umas 10 vezes já. Aí eu fiquei estudando, mas aí na primeira vez que eu não tinha conhecimento, eu fiz igual o mecânico, tirei o filtro de ar. Das outras vezes eu não tirei mais filtro de ar. Eu ia lá embaixo, entre ali aquele cano que passa a água do radiador e o filtro de ar, me enfio o dedo, encontrava o cabo e era só puxar. Dava um puxei assim, comecei a destravar o motor, a caixa de marcha, só puxando com a mão, não desmontava mais nada, somente abria o capô. Quando fiquei prático depois de umas 10 ou 20 vezes, eu vi que esse problema é simples. É um problema que se você não parar o motor, se você não desligar o carro, você consegue consertar aqui dentro mesmo, destravar aqui dentro mesmo. Aí eu passei, porventura, eu acredito que tenha sido uma das últimas vezes que vinha acontecendo. Eu não deixei de acontecer e não parar mais o motor. Quando porventura se engrenar a caixa de marcha aqui e ele acionar só a ré, ficar ligado a ré e não andar para frente, só para trás, você vem no botão Slock com o motor ligado. Não deixe de ligar o motor, porque se desligar, aí você tem que abrir o capô. Com o motor ligado, você vem, aperta ele, traz o câmbio para cá, porque quando ele engrena lá, ele não fica mais passando o cabo de marcha aqui, fica solto, fica como se fosse solto. Você vem aqui, aperta, traz para cá por D+, e fica batendo aqui de lado, um do outro. E depois você vai e faz o movimento e ele fica desengatando. E aí você vê que apagou a câmera, então entrou no normal. O carro ficou normal. Então, daí eu resolvi esses probleminhas que não é um problema, acredito que seja alguma falha de mecânico ou falta alguma coisa lá para puxar esse cabo. Não sei se é porque está faltando uma mola no meu Veloce, uma mola lá na frente do cabo. E daí para cá eu já tenho mais de 3 ou 4 meses que não veio mais apresentar esse problema. Mas eu vi que não precisa ter medo que seria isso um defeito ou estar chamando mecânico. Eu hoje, se ele apresentar, porventura apresentando esse problema, nem de dentro do carro eu saio. Só se o motor for desligado. Se o motor estiver desligado, você não tem como fazer isso aqui manual. Realmente preciso levantar o capô e puxar o cabo com a mão. Mas isso eu vim resolvendo esses problemas. Que aí depois que eu estou prático com o carro, com o tempo que a gente ficou usando ele, né? Então eu já não esqueço mais de parar ele fora do P. Antes é porque eu parava ele parava, encostava, estava uma ré e tal, ia lá. Ficava desligando o carro com a ré engrenada. Ou encostava no cantinho e deixava lá no D1. Ou parava na ré, no neutro, né? Então isso é muito comum para quem está comprando carro assim. O primeiro momento que já tem costume carro manual, quando compra um carro automático sempre dá uns esquecimentos, né? Então é muito importante observar essas ideias. Não é algo tão grave. Eu acredito que seja do próprio fabricante, da própria opção do carro automático. Se não tivesse, se não fosse, não existiria esse botão aqui para destravar a caixa de marcha. Esse botão aqui destrava a caixa de marcha. E a outra técnica, quando o carro você vai ligar, que o carro sempre apresenta esse luzinho aqui, ó. A chave, logicamente, é a chave que não está em presença do carro, no veículo, está próximo. Ou você está com a chave, com o sensor de presença, com a bateria fraca. Então, essas são as dicas. E o sensor de presença, ficou fraca a bateria, tem mesmo que encostar aqui para que ele possa receber o sinal e liberar o veículo, entendeu? Então são técnicas simples que o Veloce traz. Não sei se outros veículos automáticos têm essas ideias e têm essas manias. E aqui no Veloce eu encontrei tudo isso. Só o tempo resolveu tudo isso. O tempo a gente vai pegando as manhas, pegando as broncas. E aí eu jamais fiquei no prego, ou me deu trabalho, ou me deixou, né, na mão. Eu fiquei um dia no prego, outra vez foi preciso chamar reboque mecânico por conta dessas manhas que o carro apresentou e eu ainda não conhecia e nem o dono passou para mim. É uma falha, porque esse tipo de coisa,
Acredito que não é só no meu Veloz que tem acontecido, não. Eu acho que outros carros do mesmo fabricante é algo que acontece e que a pessoa que está comprando, que está andando no carro, é bom saber dessas informações. Valeu? Fique com Deus. Foi assim que eu resolvi o meu problema do meu carro. Se porventura viesse continuando e não fosse algo para se resolver aqui dentro, ou fosse coisa que fosse um defeito, eu tinha vendido o carro, mas eu vi que foi só falta de conhecimento na questão do uso, manhas que o carro mesmo apresenta. Eu acho que deve ser algo do próprio veículo automático, que tem esses detalhes. E depois que eu peguei tudo isso, eu não fiquei mais no prego e não me deu mais esses problemas. Acredito que o maior problema aqui dentro do veículo era realmente o motorista, que não fazia o uso devidamente do que o carro pede, né? O automático, em todos esses detalhes, para que você passe a ré acionando as marchas, acionando o freio, né? O freio é como se fosse a embreagem do carro automático e umas ideias a mais, que o automático é bem diferente de um carro convencional, carro comum. Valeu, fique todos com Deus. Foi assim que eu trouxe essa dica, como eu resolvi o meu problema.